Aqui uns minutinhos para entrar mais. Bom dia de novo, já que agora está gravando, né? Eu dei aqui uns minutinhos para que entrasse mais gente, que o resumo da ópera é correria, que temos bastante coisa para ver hoje e amanhã. Então eu vou começar só fazendo assim um apanhado rápido do que a gente viu ontem no final da aula, porque precisamos, né, interromper aí no meio quando a gente estava tratando do tema específico, né, da Lei 14.192. Vamos falar hoje um pouco também sobre a Lei 14.197. Mas vamos lá, só fazer um apanhadinho rápido aqui, voltando na aula passada, falamos sobre o tipo penal, artigo 326-B, assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar por qualquer meio candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo, utilizando-se de menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia, com a finalidade de impedir ou de dificultar a sua campanha eleitoral ou o desempenho de seu mandato eletivo. Mas espera aí, gente. Pausa. Eu já comecei a aula sem antes fazer a minha audiodescrição. Eu gosto de fazer minha audiodescrição todos os dias, porque cada dia a gente está de um jeito, né? Então, antes de começar, já me desculpando, né, com as pessoas que estejam assistindo esse curso, que sejam pessoas com deficiência visual ou baixa visão. Meu nome é Sabrina Braga. Esse é o nosso curso sobre violência política de gênero. Eu sou uma mulher negra, de pele preta, tenho cabelos curtos, cacheados e grisalhos, estou usando uma blusa branca com bolinhas azuis, estou usando um óculos de aro cinza, transparente, aro fumê, e estou sentada à frente de uma parede branca com duas estantes pretas e alguns livros. Bom, então retomando o que a gente falou no finalzinho da aula passada, nós tratamos um pouco sobre o artigo 326-B, né, que eu acabei de ler aqui, com os verbos, né, que compõem esse tipo penal, que é assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar por qualquer meio, candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo, né, é muito importante a gente frisar isso, que o artigo 326-B do Código Eleitoral, ele fala de crime cometido contra candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo. A gente tem a pena aí de 1 a 4 anos e multa, pena de reclusão, e temos uma causa de aumento de pena de 1/3 se o crime é cometido contra a mulher gestante, a maior de 60 anos e a mulher com deficiência. Aí, falamos rapidamente, né, que se trata de um crime doloso, né, porque tem um especial fim de agir, que é impedir ou dificultar a campanha eleitoral ou o desempenho de um mandato eletivo por parte da mulher que já foi eleita, né, porque o tipo penal fala em candidata ou mulher eleita. É um crime formal, né? Para que ele seja consumado, basta a prática de um dos verbos que compõem o tipo penal, não necessariamente é preciso o atingimento da finalidade, né? Ainda que a mulher, por exemplo, tenha ganhado a eleição, o crime foi praticado, então trata-se de um crime formal, né? Não precisa que a mulher tenha perdido a eleição para que haja, né, a prática do crime, tá? Também não se exige que a finalidade tenha sido alcançada. Por exemplo, se uma mulher já eleita foi assediada, tá? Para que ela, por exemplo, desistisse do seu mandato, ainda que ela cumpra o mandato, ainda que a finalidade não tenha sido alcançada, há a prática do crime, tá?
É um crime comum que pode ser praticado por qualquer pessoa. A vítima primária é a sociedade, tá? E as mulheres vão figurar como vítimas secundárias desse delito, tá certo? Esse crime vai tutelar a rigidez do processo eleitoral, tá? Eu falei um pouquinho ontem sobre o princípio da paridade de armas, né? E aí trouxe essa pergunta retórica: será que existe paridade de armas quando nós temos um grupo de pessoas que, em função do seu gênero, sofre mais violência do que um outro grupo de pessoas que, em função do seu gênero, sofre menos violência no momento da disputa por um cargo eletivo? E falei também sobre a inclusão da cláusula de aumento de pena de um terço, tá? Quando o crime envolver menosprezo ou discriminação à condição da mulher ou à sua cor, raça ou etnia, e quando for cometido por meio da imprensa, rádio ou televisão, ou por meio da internet ou de rede social, ou então quando é transmitido em tempo real, porque a gente sabe que as redes sociais são um ambiente extremamente tóxico, né? Especialmente para mulheres, e a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, tá? Aí eu trouxe aqui também a questão de que a imunidade parlamentar não vai alcançar as condutas do artigo 326-B. Olha só, com atenção, essa decisão do Supremo Tribunal Federal que diz que a inviolabilidade material, tá, relativa à imunidade parlamentar, ela só vai abarcar as declarações que apresentem um nexo direto e evidente com o exercício das funções parlamentares. E a gente sabe que assediar uma mulher, calar uma mulher, desligar o microfone de uma parlamentar que esteja se pronunciando, né, na bancada, isso não tem relação direta com o exercício das funções parlamentares. Aí eu também trouxe, né, na aula passada, no finalzinho da aula passada, algumas questões processuais, tá? Que são mais assim, quis deixar consignadas aqui nesses slides para que, caso, né, venha a ocorrer uma denúncia por conta de violência política na sua zona eleitoral, né? Ou você, como candidata e candidato, como advogada ou advogado, né? Que eu sei que tem advogadas e advogados e ou advogados aqui assistindo esse curso. Se quiser recorrer rapidamente a esse material, eu vou deixar também as referências bibliográficas, mas se quiser recorrer rapidamente a esse material aqui para ver algumas questões processuais, elas estão consignadas aqui. Trata-se de um crime de médio potencial ofensivo. Ele não permite a transação penal prevista no artigo 76 da Lei 9.099 de 95, não permite a suspensão condicional do processo a priori, né? Se presente as causas de aumento de pena, também não permite o acordo de não persecução penal do artigo 28A do Código de Processo Penal e não autoriza a prisão preventiva do artigo 313 do Código de Processo Civil, exceto nas causas, nas hipóteses de aumento de pena que estão previstas no parágrafo único, tá? Aí falamos rapidamente também sobre a alteração da redação do artigo 327 do Código Eleitoral, que está previsto na Lei 14.192, tá? Que as penas que são cominadas nos artigos 324, 325 e 326, elas vão ser aumentadas de um terço até metade se qualquer dos crimes for cometido na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação da ofensa, com menosprezo ou discriminação à condição da mulher ou à sua cor, raça ou etnia, e por meio da internet ou de rede social ou com transmissão em tempo real. Eu vou parar o compartilhamento de tela aqui e vou abrir o código eleitoral para a gente dar uma olhadinha nesses artigos aqui, para não ficar assim tão vago, né? Espera aí só um minutinho. Vou entrar no site do Planalto aqui para poder pegar o código eleitoral, tá? Deixa eu abrir o artigo aqui. Enquanto isso, se alguém quiser se manifestar no chat, falar alguma coisa, porque hoje eu vou falar mais que vocês, gente. Quer dizer, eu falo mais que vocês todos os dias, mas hoje vai ser especial, digamos assim, por conta do nosso tempo.
324, cadê você? Pronto, achei. Eu vou, eu vou ler aqui com vocês. Não vou abrir, não, tá? Quem tiver oportunidade de abrir aí no Planalto para ir acompanhando a leitura, mas ó, artigo 324. Caluniar alguém na propaganda eleitoral ou visando fins de propaganda, imputando-lhe falsamente fato definido como crime, tá? A gente passa a ter aí a causa de aumento de pena valendo para esse tipo penal, caluniar alguém na propaganda eleitoral. E quais são as causas de aumento de pena? Quando o crime é cometido na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação falsa, ou com menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou sua raça, cor ou etnia, e por fim, a terceira causa, por meio da internet ou de rede social ou com transmissão em tempo real. E o artigo 325, ele fala o quê? Difamar alguém na propaganda eleitoral ou visando fins de propaganda, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. E o artigo 326, injuriar alguém. Então, nos casos de calúnia, difamação, injúria na propaganda eleitoral, visando fins de propaganda, a gente vai ter então essas três causas de aumento de pena que foram trazidas pela Lei 14.192. Vou voltar a compartilhar a tela aqui com vocês para a gente voltar para o nosso slide. Então, gente, vamos para os temas da nossa, enfim, terceira aula, tá? Do nosso curso de Violência Política de Gênero. Eu queria começar a aula falando um pouquinho dos pontos positivos da legislação. No decorrer da aula passada, eu fiz algumas críticas, né, até comparando a nossa lei com a lei modelo, mas óbvio que a nossa lei tem pontos positivos. O primeiro ponto, um dos pontos positivos que eu abordei ontem, é o fato dessa lei por si só existir. Porque quando a gente traz o tema para o debate, né, quando a gente coloca o tema sob os holofotes, ele passa a existir enquanto linguagem, né? E com isso, mulheres, como eu já disse ontem, já disse anteontem, mulheres que às vezes nem sabiam que estavam sofrendo violência política, passam então a ter conhecimento, tá, de que esse tipo de violência existe, de que é real, de que aquilo pelo qual elas estavam passando não é algo corriqueiro da vida política, tá? É uma prática de violência. Então, vamos a outros pontos positivos. Proibiu a propaganda partidária que deprecia a condição da mulher ou que estimule a sua discriminação em razão do gênero ou etnia, né? Foi uma proibição específica em relação a esses fatos, tá? Outro ponto que é trazido como positivo, e isso eu falo assim, esses pontos positivos foram apresentados em artigos acadêmicos, né? A comunidade acadêmica apresentou pontos positivos e pontos negativos em relação à nossa lei. Outro ponto positivo apresentado pela comunidade acadêmica foi o aumento de pena de um terço até a metade se o crime envolve menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça e etnia. Outro ponto positivo foi o fato de definir como crime o ato de divulgação de fato ou vídeo com conteúdo inverídico no período de campanha eleitoral. Temos mais, agora a gente vem com os pontos negativos. Então, um dos pontos negativos que são apresentados aí pela comunidade acadêmica, né? E aí a gente pode incluir também o Observatório de Violência Política de Gênero, entre outros institutos e organizações, é o uso do termo mulher em detrimento do termo gênero.
A gente já falou um pouquinho sobre isso ontem. A Sheila, salvo engano, trouxe, né, uma manifestação sobre esse ponto. Espera aí que tem uma coisa aqui no chat, deixa eu ver. A Juliana está falando aqui, engraçado como todo tipo de abuso primeiro precisa ser nomeado e reconhecido socialmente para iniciar o caminho de mudança. Parece que nosso cérebro não consegue processar adequadamente aquilo que não falamos sobre. Eu acho que vai além disso, Juliana. Eu acho que é o fato de que durante tanto tempo a violência de gênero, né, a violência em função de gênero foi naturalizada, né? Então, só depois que essas violências vêm para o debate, né? E tem esse reconhecimento e recebem um nome, é que a gente consegue, de fato, perceber que aquilo que a gente sofreu a vida toda não é natural. Eu vou abrir um parênteses aqui para falar, por exemplo, da violência em relação à criança, tá? Para poder explicitar um pouco isso para vocês, porque é algo que está muito dentro do meu dia a dia, pelo fato de eu ter uma filha, né? Uma menina, uma pessoa, né? Até o momento parece que é uma menina cis, mas, enfim, eu não posso afirmar nada, né? Porque isso também está dentro do espectro de liberdades da minha filha, né? Mas até o momento que eu posso dizer que seria uma menina cis negra, né? E aí, eu fico vendo assim, hoje, né, dando uma educação libertadora para minha filha, eu fico vendo como as crianças de gerações anteriores foram silenciadas. Como nós, meninas, fomos silenciadas na nossa infância, né? E aí, quando você se depara, quando você tenta quebrar esse ciclo de silenciamento e de violência, é que você percebe o quanto que você foi silenciada e o quanto que você foi violentada, né? Aí a Juliana está complementando aqui, falando que a violência de gênero é estrutural e é, sim, um componente do patriarcado. Bom, voltando aqui ao nosso tema, dos pontos negativos é o uso do termo mulher em detrimento do termo gênero. Mas como a gente falou ontem, a gente debateu um pouco sobre isso, né? Mulheres trans e travestis são mulheres, né? Então, a PGE, eu já vi a professora Natália Mariel e a professora Raquel Branquinho falarem sobre isso várias vezes. Quando a gente está falando na Lei 14.192, no artigo 326b do Código Eleitoral, quando a gente está falando de mulher, nós estamos falando de todas as mulheres. Então, nós estamos falando também das mulheres trans ou travestis, tá? Nossa lei tem uma definição mais restrita do que é violência política. Isso aí a gente não precisa nem se delongar, porque ontem, fazendo a atividade, a gente já pode perceber, né, que a nossa lei ela é mais restrita, né? Ela tem uma definição muito mais enxuta do que a definição da lei modelo, né? E a nossa lei não apresenta um rol exemplificativo do que é violência política contra a mulher. Eu acredito que esse rol já está sendo construído pela academia, tá? Pela doutrina, tá certo? E também haverá uma construção jurisprudencial desse rol. Mas assim, esse rol, gente, ele é como disseram, né? A crítica foi de um rol exemplificativo. Não dá para ser um rol taxativo, porque os mecanismos de prática de violência, eles vão mudando conforme o tempo, né? Então, assim, mas o rol exemplificativo, nesse primeiro momento, ele seria muito importante para poder eh, localizar as pessoas que estão fazendo a análise, né, dessa lei. Outro ponto negativo é o fato de que a nossa lei não indica quais podem ser os agentes da violência política, tá? E isso é uma questão. Será que o partido ou a federação pode ser agente da
violência política pode ser responsabilizado penalmente pela prática de violência política? E aí, claro, que eu vou ter que pedir um comentário da nossa penalista aqui presente, professora Janiere, né? Porque eu já disse para vocês, penal gosto, mas não é meu forte, né? E aqui a gente vai envolver a questão da personalidade jurídica, se pessoa jurídica pode ser autora de crime, né? Enfim, é toda uma treta penalista aqui que a gente teria que se envolver. Mas, a princípio, a gente tem esse ponto, a gente tem esse ponto negativo e essa dúvida. E aí, partido político, a federação partidária, pode ser penalizada pela prática de violência política, né? Quem pratica a violência política? Eu gosto de trazer um exemplo, gente, bem real, tá? Quem fez eleição em 2020, 2016, vai saber do que eu estou falando, né? Vamos falar de abertura de conta bancária. Eu queria que vocês me dessem um nome aqui no chat de exemplo de cidade da Bahia, já que a gente está falando aqui, né, no TRE da Bahia. Me conta aqui no chat, me dá aqui no chat o nome de um município bem pequenininho da Bahia, daqueles que só tem uma agência bancária, por favor, gente. Janiele está falando aqui para a gente que a treta, como eu disse, a treta doutrinária acaba só dificultando a efetividade da aplicação do tipo penal. Depois ela vai falar um pouquinho mais sobre isso para a gente, se der tempo, né, Janiele? Que hoje o negócio aqui está corrido. E a Juliana falou sobre infância, ela falou que nem comenta, porque senão ela vai sair totalmente do assunto. A infância é a fase mais sofrida perante a sociedade e a que causa mais estragos posteriores na sociedade por isso. Concordo plenamente. E aí, o Tiago trouxe o município de Irajuba, na Bahia. Gente, Irajuba só tem uma agência bancária. Eu vou fingir aqui que é a da Caixa, porque não é Caixa, é banco, sim, né? Enfim, Irajuba só tem uma agência bancária, que é do Bradesco, não é do Banco do Brasil nem da Caixa. Tiago me conta aqui que é do Bradesco. Tiago, você acredita que o Bradesco veio na minha cabeça que eu pensei, gente, tem Bradesco em todo canto desse Brasil? Pois tá aí, é Bradesco. Irajuba tem uma agência do Bradesco, tá? Irajuba é uma cidade muito pequena, é aqui eu estou criando uma. Tô criando uma situação, tá, gente? Eu nem sei como é que é Irajuba, nunca fui lá, mas espero um dia conhecer. Irajuba é uma cidade bastante pequena, né? Todo mundo conhece todo mundo, né? Tem uma agência do Bradesco, e aí tem um gerente lá do Bradesco. Vamos supor que Irajuba tem uma zona rural, tá? E que nessa zona rural tem lá algumas fazendas, né? De criação de gado. Então, Irajuba tem aquelas figuras que já são conhecidas na cidade, né? Geralmente aquele perfil homem, branco, hétero. Lembrando que é o homem branco, o homem lido como branco. Um dia posso falar mais sobre isso para vocês, mas nem preciso falar, porque vocês têm aí Bárbara Carini, baiana maravilhosa, fala sobre essa questão. Carla Cotirene, que também fala sobre isso. Vocês nem precisam aprender comigo, porque vocês têm duas baianas arretadas maravilhosas que falam muito sobre questões raciais e sobre o que é raça, né, como conceito político, né? Enfim, mas vamos seguir com Irajuba. Irajuba tem lá a agência bancária, o gerente, que veio de uma cidade um pouquinho maior, veio para Irajuba, tem aquelas figuras que são mais conhecidas em Irajuba, e aí algumas mulheres em Irajuba foram se candidatar. Aquela mulher, né, que o partido pegou e falou: aqui, você quer ser filiada? Você quer candidatar? Eu vou te ajudar em tudo, tá? Não preocupa. Essa mulher negra, tá?
periférica, porque por menor que Irajuba seja, ainda assim existe uma região de Irajuba que é mais periférica ou mesmo a zona rural, tá? Uma mulher atravessada por uma questão de raça, por uma questão de gênero, uma questão de classe, essa mulher tenta abrir a conta bancária dela. E aí o gerente da agência simplesmente pega o pedido dela, o RACE, né? E coloca lá em cima da mesa. Aqui eu tô falando especialmente a eleição de 2016, porque ainda era tudo papel, tá? Pega o RACE da mulher, coloca em cima da mesa. Nada de abrir a conta. E o tempo passa. E passa os 10 dias, né, do CNPJ, e nada de abrir a conta. Precisa de abrir a conta para poder receber os recursos, né? Precisa abrir a conta para começar a fazer campanha. E o gerente está lá, cuidando das contas dos figurões de Irajuba, tá certo? Gente, isso é um ato de violência política contra a mulher, especialmente contra a mulher atravessada por uma questão de raça, classe, né? E o gênero, óbvio, porque trata-se de uma mulher. E aí, o gerente da agência bancária de Irajuba, ele pode ser agente da violência política? É uma questão que eu não tenho a resposta para dar para vocês, mas acho que é uma questão que tem que ser levantada, porque outras pessoas que estão aí, digamos assim, numa posição de satélite, tá? Em relação ao processo eleitoral, essas outras pessoas também podem, porventura, praticar a violência política. E aí? Quem pode ser o agente? Então, assim, são questões que, de novo, não são tratadas pela lei, tá? E acho que só com o tempo, a aplicação da lei, o maior número de denúncias, esses processos, né, indo para o grau de recurso, com jurisprudência, manifestação do TSE, é que a gente pode ter aí, né, enfim, teses relativas a essas questões. Mais pontos negativos? Temos. A lei é silente em relação ao homicídio decorrente de violência política de gênero, tá? O artigo 326-B restringiu a proteção às candidatas e às detentoras de mandato. Isso é algo, né, que a gente já debateu aqui. E entre o prazo da e a pré-campanha, como é que fica, né? Ela vai ser a pré-campanha é protegida pela Lei 14.192, né? E entre a convenção e o registro de candidatura, qual lei que vai ser aplicada? É a 326-B ou é o 359-P do Código Penal? Perguntas que estão aí no ar. Outro ponto negativo é que a nossa lei deixou a cargo dos partidos políticos a elaboração de regras dentro de seus estatutos para a prevenção, repressão e combate à violência política contra a mulher. Gente, quem é aí do eleitoral há mais tempo já sabe disso. Quantas leis anistiando partidos em relação a descumprimento de políticas públicas nós já tivemos de 2009 para cá? A gente teve anistia a partido que não cumpriu a cota de gênero. A gente teve anistia a partido que não cumpriu a cota de financiamento. Anistia a partido que não cumpriu a cota de financiamento para mulheres. Anistia ao partido que não cumpriu a cota de financiamento para pessoas negras. Anistia a partido que não cumpriu a determinação de direcionar um percentual fixo dos recursos do fundo partidário para a propaganda política relativa à participação da mulher. Tá? Ou para, não só propaganda política, para financiar projetos relativos à participação da mulher na política. Tá? Então, assim, deixar isso a cargo dos partidos foi visto como um ponto negativo, porque, infelizmente, a gente vive num país em que partidos são anistiados o tempo todo, né? A gente estava aí com uma PEC tramitando para anistiar os partidos que não cumpriram a cota.
tá certo? Então, assim, é um ponto polêmico e é um ponto sensível, tá? Da legislação relativa à violência política de gênero. Deixa eu ver o que que tem no chat aqui. A Janiere está falando aqui que essas anistias dos partidos legislando em causa própria, por meio de parlamentares, é vergonhosa e causa retrocesso nessas pautas de gênero e raça. Exatamente isso. Exatamente isso. E a Janiere também está dizendo para a gente que ela defende na próxima edição do livro dela, que a gente vai comprar, né, gente? Não vai ter como. Que ela defende na próxima edição do livro que qualquer pessoa pode cometer o tipo penal de violência política de gênero. Eu também acho, Janiere. E aí, nesse ponto, Janiere, existe concordância entre você e o coautor? Ou vocês pensam diferente nessa questão? Porque ele acha que o 359P vai abraçar o 326B, né? Me fala um pouquinho. Nossa posição é totalmente divergente, assim, sabe, de 8 a 80. Tudo que eu penso, ele Entendi, pensa em sentido contrário. Mas, assim, entendi. enfim, a gente tem liberdade de cátedra, né, para colocar Uhum, isso. Só que, além de mim, a gente coloca os autores, né, que defendem tanto a posição dele quanto a minha. E vamos ver como é uhum, que a jurisprudência vai tratar. A gente já teve casos aí que foram vergonhosos, né, da aplicação desse uhum, tipo penal. Lá no início, os primeiros casos, né, teve no Maranhão uhum, e outro em Aparecida de Goiás que realmente não foram. Né, um foi arquivado logo de plano, o outro foi uhum, aplicado condicional do processo, que também não traz muita efetividade. O melhor que a gente teve, que eu saiba até agora, foi o do Ceará, né? Na cidade de uhum. Russas, De no russas, Ceará, né? Uhum, que foi a primeira condenação com uma causa de uma pena aplicada de 3 anos e 6 meses, parece. E multa também. Então, assim, sim. inclusive, salvo engano, foi uma juíza mulher que deu essa sentença. Né? Então, Uhum, temos que ver aquela questão da aplicação do julgamento sob perspectiva de gênero, né? Que você já deu um curso sobre isso, do CNJ. Isso é uhum, importantíssimo uhum. né, na efetividade, tanto por parte do magistrado como do Ministério Público, né? Porque o juiz ele fica adstrito, né, no sistema penal, pelo sistema acusatório, no processo penal, ao o que o Ministério Público requer. Mas ele discordando, ele pode subir, né? Ele não é obrigado também né? Ele não pode ir além do que o Ministério Público pediu, né, no processo penal. Mas ele discordando pode usar a prerrogativa de enviar para a instância superior do Ministério Público, né, da Procuradoria, que é aquela segunda Câmara, né, que a gente ainda tem algumas questões aí sobre a mudança do arquivamento do inquérito, né, do artigo 28 do CPP, 28A, mas acho que 28A é a coisa de não perseguição. Mas, assim, tem muitas questões que ainda estão sendo discutidas, né, entre Sim, doutrina e jurisprudência. Então, é importante que a gente mantenha uma posição firme, né, quem é doutrinador, para que isso chegue de maneira efetiva lá né, na justiça. E que os julgadores e o Ministério sim. Público observem que é obrigatória, né, a aplicação do protocolo de julgamento sob perspectiva de gênero, né? A gente precisa, Janine, de um protocolo de operação do direito com perspectiva de gênero, né? É um protocolo que vai valer para Ministério Público, que vai valer para magistradas e magistrados, que vai valer para a secretaria, que vai valer para o balcão, que vai valer para o cartório eleitoral, porque essa perspectiva de gênero ela tem que ser levada para todo o sistema de justiça, de uma ponta a outra, né? Porque se a gente também não tiver uma perspectiva de gênero na hora de receber a mulher dentro do cartório eleitoral, a gente está falhando enquanto sistema de justiça, né? Perfeito, perfeito essa observação, sabe? Bom, gente, vamos seguir então. Aí alguém me perguntou ontem, professora, você pode passar para a gente qual que é essa decisão do TSE que fala sobre a questão da mulher transgênero, né, da transgeneridade, né, na Justiça Eleitoral? Foi a Ana Luísa. Isso aí, Ana Luísa, cheguei nesse ponto. Ó, a gente tem uma decisão unânime do STJ no recurso especial 1977-124 de São Paulo, tá? O relator foi o ministro Rogério Schietti, que o termo mulher inclui a mulher transexual.
A gente tem a recomendação número 128 do CNJ de 2022, que é o protocolo para julgamento com perspectiva do gênero, tá? Que vai falar sobre isso também. E aí, eu trago aqui alguns trechos do acórdão que são bem interessantes, em uma perspectiva não meramente biológica, portanto, mulher trans, mulher é. As condutas descritas nos autos são tipicamente influenciadas pela relação patriarcal e misógina entre réu e vítima. Olha outro ponto interessante do acórdão. O resguardo legal não se restringe ao sexo feminino, mas sim ao gênero, o qual engloba mulheres cisgênero, transexuais, travestis e lésbicas. A lei se aplica independente de alteração registral e cirurgia de redesignação sexual. Agora, deixa eu ter certeza que eu trouxe aqui. Trouxe. Aqui, ó. Como é que se posiciona o TSE? Isso foi questionado na consulta 0604054-58. Anota aí, Ana Luísa. De autoria da senadora Maria de Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, e ela questiona se a interpretação do artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9.504, que é a lei das eleições, se a interpretação do artigo 10 seria alcançada enquanto gênero e não sexo biológico. Lembrando que o artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9.504 de 97 é o artigo que fala das cotas de gênero para o registro de candidatura, tá? Então, o ministro Tarcísio é que foi o relator dessa consulta. Então, ele manifestou seu entendimento no sentido dessa construção cultural do que é gênero, tá? E da interpretação do texto da lei de acordo com a proteção dos demais direitos da pessoa humana. E aqui a gente tem também o controle de convencionalidade, que a gente, quando vai aplicar o direito, e o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero fala muito sobre isso, a gente tem que lembrar de aplicar o controle de convencionalidade. Se a nossa legislação por si só não vai abordar o tema, sim. Deixa eu ver se tem alguma convenção, tratado do qual o Brasil é signatário, que possa me auxiliar aqui, né? Que possa me dar uma base legal e teórica para poder aplicar essa decisão com perspectiva de gênero e até com perspectiva racial, tá? E aí, o ministro ainda fala, né, no voto dele, que ainda que a palavra sexo se refira a questões biológicas, pelo posicionamento da Justiça Eleitoral, deve-se considerar a construção cultural, ou seja, a lógica de gênero. Resumindo, a mulher transgênero é mulher e ela vai entrar no percentual de candidaturas direcionadas para mulheres, seja 70 ou seja 30, tá? No máximo 70, no mínimo 30. Vamos ver o que tem no chat aqui. É... O Paulo está falando aqui com a gente. Olha, a gente tem aqui no chat, tá, gente? A Janiele deixou aqui a sentença que foi dada lá em Russas, no Ceará. E o Paulo está falando aqui para a gente. É lamentável o descaso dos parlamentares frente aos princípios da administração pública. Deixa eu aumentar aqui para eu ler. Que deveriam ser interpretados em seu contexto mais amplo, evitando absurdos que ocorrem dia a dia, prejudicando potenciais interessados em proporcionar condições mais justas a todas e a todos. E aí a Janieri ressalta aqui para a gente que a sentença lá de Russas é a primeira, né, que a gente tem notícia pelo tipo penal, tá, gente, de violência política de gênero. Deixa eu voltar aqui, peraí só um minutinho. Consegui minimizar. Vou fechar aqui. Gente, e aí, sobre essa questão de transgeneridade, de cisgeneridade, de sexo, de gênero, eu achei importante abrir esse parênteses aqui para falar, trazer aqui para vocês problemas de gênero.
Problemas de Gênero, tá? É um livro da Judith Butler. E a Judith Butler, nesse livro, ela traz uma questão que eu acho muito interessante, que eu até abordei no curso de julgamento com perspectiva de gênero, porque ela vai falar da teoria da performatividade de gênero nesse livro. E uma das ideias centrais da Butler nesse livro é que gênero é uma construção social e discursiva, mas ela entende que o sexo também é uma construção social e discursiva, em oposição à visão de que o sexo é biológico e de que é uma categoria natural e pré-determinada. A Butler não entende assim. Para a Butler, é questionável essa ideia de que o sexo é uma verdade objetiva, tá? E ela vai argumentar que constantemente essa ideia do sexo como uma questão biológica e objetiva é reafirmada e mantida por meio de práticas discursivas e instituições sociais, tá? Ela vai argumentar que essas categorias de sexo, elas são impostas à pessoa desde o nascimento. Impostas como? Impostas por meio de práticas médicas, de práticas legais e de práticas culturais. Essas características têm o objetivo também de regular e controlar os corpos e as identidades. Então, fazendo o resumão aqui, para Butler, o sexo, como um fator biológico e objetivo, também é uma construção discursiva, também é uma construção cultural, também é mais uma forma de controle sobre os corpos e sobre as suas identidades. Porque se a gente for parar para pensar, quem foi que disse isso? Onde é que estava escrito? Quem escreveu primeiro? A gente faz, gente, esse resgate, é que a gente começa a refletir no quanto que a cultura e o padrão pode estar envolvido na criação de conceitos e na linguagem. Como eu costumo dizer, no outro curso que eu dou, que é de comunicação institucional inclusiva, a língua, gente, também é um instrumento de guerra. O colonizador, quando ele chegou aqui no Brasil, ou quando chegou em outros países, né, países do continente africano, né, ele chega e imediatamente impõe a sua língua, tá certo? Porque isso aí é mais uma forma de dominação daquelas pessoas. Vejam, quando os colonizadores traziam pessoas de diferentes partes do continente africano, eles tinham uma tática de misturar essas pessoas com culturas distintas e com línguas distintas, para que essas pessoas tivessem dificuldade de se comunicar e com isso também fossem dificultadas as ações de resistência por parte do povo negro. O colonizador, a história já nos diz, não obteve tanto êxito. A gente teve vários processos aí de resistência, apesar dessa diferença da língua. Enfim, abri esse parênteses aqui só para falar da questão da língua, da linguagem como cultura e esse fato, essa questão que a Judith Butler traz de que o sexo, para ela, pode ser também, não é algo objetivo e é também uma construção cultural. Deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui. A Juliana está falando para a gente que esse livro, Questão de Gênero, Problemas de Gênero, é um divisor de águas na compreensão da formação do ser humano. E ela diz também que a Judith Butler está falando da construção social da realidade. A diferença entre organismos humanos em duas configurações é um fato, mas o nome sexo e a construção social sobre ele vem mesmo da sociedade. Obrigada por esse complemento maravilhoso aí, Juliana. Olha, gente, já rolou aqui um PDF com o livro Problemas de Gênero. Se eu fosse vocês, eu aproveitava, tá? Falei e saí correndo. Falei e saí correndo. Então vamos lá. Agora vamos falar da Lei 14.197,
do crime de violência política, que é o crime que está previsto no Código Penal, tá? Desculpa, gente. A gente tem um capítulo no Código Penal que trata dos crimes contra o funcionamento das instituições democráticas, tá? E aí foi criado um tipo penal específico, que é o tipo penal de violência política, que tem alguns aspectos que são de diferente enquadramento, tá? E pena diferente em relação ao tipo penal lá do 326-B do Código Eleitoral, que está previsto na 14.192 de 2001. Vocês podem ver que a diferença de data das duas leis é pequena. Eu não coloquei as datas aqui, mas vocês podem ver pelo número da lei. Uma é 14.192 e a outra é 14.197, tá? Elas são do mesmo ano. Então, assim, foi uma diferença muito curta de publicação das duas, tá? E aí, vamos ver o tipo penal. Artigo 359-P do Código Penal. Restringir, impedir ou dificultar com emprego de violência física, sexual ou psicológica o exercício de direitos políticos a qualquer pessoa em razão do seu sexo, raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Pena: reclusão de 3 a 6 anos e multa, além da pena correspondente à violência, tá? Então vejam, aqui a gente tem um tipo penal com pena mínima maior, tá? Que lá é 1 a 4, aqui é 3 a 6 e multa, além da pena correspondente à violência. Aí vamos fazer uma breve análise aqui do tipo penal, tá? Trata-se de um crime doloso. A consumação desse crime vai ocorrer a partir da restrição, do impedimento ou da dificultação de exercício de direitos políticos de qualquer pessoa através do emprego de violência física, sexual ou psicológica. O bem jurídico que vai ser tutelado aqui é a regularidade do funcionamento das instituições democráticas no processo eleitoral, tá? E foi inserido no capítulo 3, título 12 do Código Penal. Esse é um crime comum, tá? Que pode ser praticado por qualquer pessoa, qualquer um pode ser sujeito ativo desse crime, tá? E da mesma maneira que o crime previsto no artigo 326-B do Código Eleitoral, a vítima direta do crime vai ser a sociedade, tá? E a motivação do crime vai ser questão referente a sexo ou gênero, a raça, a cor, a religião ou a procedência nacional da pessoa titular dos direitos políticos. Então, aquela frase assim, tipo, volta para o seu país. O que que você está fazendo aqui? Quem que você acha que é para ficar se posicionando a favor de A ou B, tá? Isso é um crime de violência política, tá certo? E eu até procurei aqui para trazer para vocês imagem, porque eu já tinha visto isso na internet sendo proferido especialmente contra latinas e latinos americanos que emigraram para o Brasil, pessoas da Venezuela, pessoas da Bolívia, porque, né, gente, a nossa, a nossa síndrome de enaltecer o colonizador ou os agentes do imperialismo, né, fazem com que a gente, falar a gente aqui, porque, né, estou falando bem generalizado, né, mas faz com que muitas pessoas no Brasil enalteçam ou se calem quando existe uma manifestação, né, eurocentrada, né, ou então de alguém dos Estados Unidos ou do Canadá, aquela coisa toda. Agora, a gente tem um preconceito estrutural em relação a países, nossos vizinhos,
latino-americanos, né? E aí a gente pode colocar questões étnicas, questões raciais, enfim, tudo envolvendo. E eu vi isso uma vez, devia ter salvo, e aí eu procurei, revirei essa internet atrás desse post e não encontrei. Mas tem, viu, gente? Deixa eu ver o chat aqui. Vou até abrir porque tá grande. Obrigada, Dejanira. Ó, a Janiele trouxe aqui a posição do coautor, tá? Do livro dela. Defendemos no livro Tratado de Direito Penal, volume 3, editora Mizuno, que não existe mais o delito de violência política contra a mulher. Explico melhor. O crime não é próprio quanto ao sujeito passivo, e sim comum. O novo delito do artigo 359-P no Código Penal revogou tacitamente o crime previsto no artigo 326-B do Código Eleitoral. Lutarei até o fim, para manter a minha opinião contra isso, tá, gente? Com Como certeza, já viu, Sabrina? relatamos, Só para aí, fechar, Janiele tá lembrando que comigo. essa não é a minha posição, a minha veio abaixo, Sim, fazendo toda a argumentação isso. contrária. Mas só para vocês terem noção de que a treta é grande, né? E aí ele coloca lá É. os autores que defendem a mesma posição, a maioria do Ministério Público, inclusive ele é do Ministério Público. Ele já foi Hum. procurador-geral do Ministério Público de Pernambuco, né? E aí Uhum. tem alguns promotores defendendo essa linha, o que eu acho muito perigoso, né? Porque Ai, eles meu que fazem, né? Deus. Eles são titulares da ação penal. Então, eu acho Sim. complicado. Mas, por outro lado, a gente tem, por exemplo, Luiz Carlos dos Santos Gonçalves, que você deve conhecer, Uhum. que é procurador de Sim, São Paulo, e o Rodrigo Zílio, que eles defendem sim. a posição que a gente defende, né? De que Uhum, o tipo uhum. não foi revogado, fazem críticas, mas que ele tem que ser aplicado na competência da justiça eleitoral, que é um delito específico, tal, tal, tal. Então, assim, é uma coisa com Sim, uma celeuma extremamente delicada, né? Não tem nada definido ainda. sim, Vamos ver como é que sim, a jurisprudência vai se comportar, né? sim, O sim, TRE, o TSE, né? O TSE não vai julgar o crime diretamente só em grau de recurso, né? sim, Os juízes eleitorais, né, nas zonas de primeiro grau, os tribunais também têm um papel super importante aí nessa condução desse processo. A gente sabe que precisa de melhorias, né? Nós temos defendemos também isso, né? Que o tipo ele não está bom, tem uma série de problemas que precisam melhorados. Agora, daí achar que revogou tacitamente, tem uma diferença muito grande, né? E a gente vai lutar para que isso sim, não aconteça, não é verdade? sim, sim. Ó, vou ler só a última parte aqui do comentário que a Janiele trouxe, tá? Do coautor do livro. Como já relatamos, o delito em estudo consiste no fato de o sujeito ativo restringir, impedir ou dificultar o emprego de violência física, sexual ou psicológica, o exercício de direitos políticos a qualquer pessoa, em razão do seu sexo, raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então, gente, temos essa treta doutrinária aí, né? E vamos ver como é que o Ministério Público vai se colocar diante disso, né? Como a Janiele falou aqui, professor Luiz Carlos Gonçalves e professor Rodrigo Lopes Ilho, né, são partidários aí da tese defendida pela Janiele e por mim também, e por outras pessoas, né? Inclusive, o professor Luiz Carlos e a professora Natália Mariel estão trabalhando juntos, né, na PGE, lá no TSE, esse ano, nas eleições de 2024, e acredito que vai ter aí uma orientação, uma tentativa, né, de expor, né, essa, essa defesa aí, né, de que um artigo não vai revogar o outro, né? Por parte desse grupo de pessoas, mas, claro, o Ministério Público, né, as promotoras e promotores eleitorais têm a liberdade aí de propor a ação penal, né, apresentar a denúncia usando o tipo penal que bem lhes aprover, né? Vamos ficar aí aguardando os próximos capítulos, né, disso. Deixa eu ver aqui que horas são, gente. Eu tô sem relógio, quase 11 horas. Mas vamos lá. Aí, gente, análise do tipo penal. A pessoa que teve seus direitos restritos, impedidos ou dificultados vai ser a vítima secundária do delito.
Como eu disse antes, a vítima primária, a vítima direta é a sociedade, né? E a vítima secundária vai ser essa pessoa que teve seus direitos restritos. Algumas questões processuais que eu trago aqui. O crime não permite transação penal, né? Afinal de contas, pena mínima de 3 anos. Não permite acordo de não persecução penal, nos termos do artigo 28 do Código de Processo Penal, se praticado em razão do sexo feminino, tá? E não permite suspensão condicional do processo, se presentes as causas de aumento de pena. E aí a gente tem um crime de médio potencial ofensivo e por ser crime de ação penal pública incondicionada, autoriza a decretação de prisão preventiva. Eu trago aqui uma questão para a gente debater, eu achei muito importante trazer isso, porque eu li isso e fiquei um pouco chocada, tá? Tem uma nota técnica, número 2 de 2022, do Observatório Nacional da Mulher na Política, que foi escrita pela Laura Peron, tá? E a Laura Peron afirma na nota técnica que a vítima do crime de violência política deve ser titular de direitos políticos e deve estar em pleno gozo deles, ou seja, não podem estar suspensos. Eu quero ouvir a opinião de vocês. Oi, Vou Sabrina. deixar aqui na tela ainda. Posso aqui começar a adiantar o seguinte: nesse tipo penal específico, a gente ainda não tem nenhum posicionamento da jurisprudência, mas em outros tipos penais que envolvem questões eleitorais, né, crimes eleitorais, esse é um posicionamento que já foi adotado, né? Por exemplo, em relação à corrupção eleitoral, né, adota-se esse posicionamento que se a vítima secundária não for titular de direitos políticos, é crime impossível. Mas é totalmente diferente, porque, por exemplo, quando você está tentando comprar um voto, né, o objeto jurídico ali, o bem tutelado, é a liberdade de voto. Né? Aqui o objeto jurídico é outro. Né? O bem jurídico tutelado tem a rigidez do processo, mas tem também a questão da liberdade da mulher, né? Ou da pessoa, né, de identidade Da de gênero, pessoa, né? Que se identifique dessa sim, forma, que possa exercer seus direitos políticos, seja ele a capacidade eleitoral passiva ou ativa, o direito de votar ou de ser sim, votado, né? E aí, o que sim, acontece? Quando você traz essa aplicação, né, de restringir esse sujeito passivo secundário para a mulher titular de direitos políticos, você esquece que o primeiro sujeito passivo é a sociedade, né? Como você mesmo falou. Porque todo mundo perde com sim, isso, né? E outra sim. coisa, outra questão é que você está confundindo aí o objeto jurídico dos tipos penais, né? Que envolve diretamente a tutela sobre o voto com esse tipo penal que é muito mais abrangente, o objeto jurídico dele. Sim, Né? Então, é uma aplicação que realmente vai trazer uma dificuldade ainda maior dessa tipificação. Né? A nosso livro, a minha posição, eu defendo que qualquer pessoa pode ser o sujeito secundário, né? O sujeito passivo secundário. O sujeito passivo primário é a coletividade, a sociedade como um todo. Em todas as ações penais são assim, todos os tipos penais são assim. A ação penal pública incondicionada, a primeira, né, o primeiro sujeito passivo primário, a sociedade, para todos os tipos, né, penais que são considerados como crimes eleitorais, estejam eles dentro do Código Eleitoral ou não. Né? Agora, essa aplicação para esse tipo penal, eu vejo como muito, como é que eu posso dizer? Com muita cautela, né? Porque realmente são objetos jurídicos distintos do que a gente hoje já tem na jurisprudência que trata isso, né? Como se não for sujeito de direitos políticos, como crime possível. Então, tem aí dois pesos dos medidas que não podem ser misturadas aí, né? Dois objetos jurídicos, a tutela do bem jurídico é diferente, né? Então, o sentido, né, da norma do bem jurídico protegido, tutelado pela norma, é distinto. Então, eu não vi ninguém dizendo isso ainda, para ser sincera, né? Nesse ponto olha, específico. eu Espero assim, que não. na hora que eu li, eu fiquei assim, gente, não acredito, não acredito, eu não acredito, porque assim, quando você vai fazer a análise do tipo penal,
considerando o capítulo em que aquele tipo penal está inserido, considerando o bem jurídico tutelado pelo tipo penal e pelo capítulo como um todo, sabe? Eu acho que é mais uma violência dizer que a pessoa, por estar com seus direitos políticos suspensos, tá, não está protegida, né, por essa legislação. Porque, de novo, a gente tem que trazer aqui, e eu sempre trago, gente, né, é inerente a mim, o meu tema de pesquisa é a questão dos grupos minorizados, tá? Eu estudei questão de gênero no mestrado, agora estou mais aí focada nas questões raciais, mas quando a gente vai ver a população carcerária, quando a gente vai ver a população que ainda que esteja encarcerada, né, está cumprindo pena no aberto ou no semiaberto, a maioria dessas pessoas são pessoas negras, sejam elas pretas ou pardas, né? Então, dizer que essas pessoas não estão amparadas pelo fato de estarem com seus direitos políticos suspensos em relação especificamente a esse crime, né? Eu acho que é algo que a gente tem que pensar, tem que questionar, né? E é aquilo, nós como operadoras e operadores do direito, quem está no gabinete, quem está no cartório que vai minutar, a advogada, o advogado, a promotora e o promotor eleitoral, é questão da gente fazer aqui uma avaliação e fazer de novo a operação do direito com perspectiva racial e com perspectiva de gênero. Porque se a gente for operar o direito olhando essa perspectiva, pensar nessa suspensão de direitos políticos como um fato que vai, né, limitar a aplicação da lei em relação às pessoas que estão com direitos políticos suspensos eu diria que é temerário. Eu vou só ler o chat para abrir para você, Mariana. Mariana que está lá no Piauí. Vou dar curso aí no Piauí, mas daqui uns dias. Olha, a Juliana falou, ela falou assim, gente, não concordo, Laura. Laura, onde você está com a cabeça? Você falou isso, Laura? Acho que foi isso que a Juliana pensou na hora que ela escreveu aqui no chat. E Ana Luísa está dizendo, essa interpretação é mais uma razão para ampliação do tipo, conforme discutimos ontem. Juliana diz, direitos políticos suspensos não quer dizer que a pessoa deixou de ter o direito, né? Ou deixou de ser um ser político, né, Juliana? O seu exercício é que foi suspenso temporariamente. Laura Peron, deixa esse tipo de interpretação para um homem. Ela diz aqui, mulheres atingindo mulheres. E Janiere concorda comigo, essa posição é temerária. Diga, Mariana. Bom dia, Bom a todos e dia. a todas. É, até complementando o que a Juliana escreveu no chat, a, a Constituição ela veda expressamente a cassação de direitos políticos, né? Então, ainda que um ser deixe de poder exercer algum dos direitos políticos temporariamente, é, ele pode continuar, como você diz, participando ativamente da vida política. Inclusive, é muito comum que políticos que já fazem isso há muito tempo e por algum motivo estão inelegíveis, continuem se manifestando expressamente, às vezes até se tornam comentaristas políticos, né, em cidades menores. E aí é, é muito, acho que diverge muito da própria necessidade de criação da norma que, que o sujeito passivo fique limitado dessa maneira, né, nessa interpretação. É isso. Obrigada, Nada. Mariana, pela sua manifestação. Janiele complementa aqui o que a Juliana falou, né? Lamentável esse tipo de posicionamento defendido por parte de uma mulher. E aí a Juliana diz: perfeito, Mariana, essa posição está bem próxima da cassação, seria muito mais afim a ela do que a suspensão. Bom, debatemos e agora eu vou assim ser audaciosa e dar 5 minutos de intervalo para vocês tomarem uma água, irem ao banheiro, para a gente voltar, para a gente falar das formas de manifestação da violência política, que eu não tenho perspectiva de terminar tudo hoje, mas eu vou tentar. 5 minutinhos então, tá, gente?
São 11h08, voltamos às 11h13, tá? Vamos lá. Deixa eu só tirar isso daqui. Gente, antes de falar de cada uma das formas, eu queria falar um pouco mais sobre a questão do espaço virtual, né? Que, como eu disse para vocês, é um ambiente extremamente tóxico. Em geral, né? A gente sabe, a internet tem se tornado um ambiente tóxico em geral. A internet é uma coisa sensacional, uma coisa fantástica, né? Mas como tudo no nosso, na nossa existência aqui nesse plano, ela foi, né, extremamente desvirtuada pelas, pelos seres humanos, né? E aí, ainda que ela não crie novas formas de violência contra a mulher, ela vai fornecer novos meios, tá? Para que essa violência seja ampliada, tá certo? Então, com isso, é muito importante a condenação e uma condenação explícita da utilização desse aparato tecnológico para a prática desses atos de violência política contra a mulher, violência em geral, e aqui a gente está falando de violência política contra a mulher, né? Porque esses ataques nas mídias sociais, gente, eles têm uma velocidade, eles têm um alcance muito grande, né? E é por isso que esse meio é mais danoso para a imagem da mulher, para a saúde mental da mulher, né? Vai gerar um efeito assim terrível em relação a essa vítima, né? Por conta dessa possibilidade de espalhar muito rápido e de ter um alcance gigantesco, né? E com isso vai corroer a imagem dessa pessoa, a sua dignidade e junto a sua saúde mental, a saúde mental da sua família, vai ampliar o medo, né? E tudo mais. Eu lembro de uma vez que por um momento a minha imagem foi compartilhada aí num site, num determinado perfil, que assim chegou a informação para mim, olha, compartilharam sua imagem com determinada notícia num determinado perfil. Primeira coisa que eu fiz, trancar meu Instagram, assim, morrendo de medo, entendeu? Porque eu não sei se eu tenho, se eu consigo lidar com haters e etc, né? E aí a Sheila está falando aqui para a gente, as redes sociais escancaram a desigualdade de tratamento. E Janiele fala que a disseminação em massa em alta velocidade são extremamente danosos para vítimas, sobretudo em se tratando de grupos minorizados, com certeza. Com certeza. Até porque, se a gente for olhar aí a questão também de classe, né, Janiele? Até que você contrata alguém para poder suspender aquela postagem, né, etc., o estrago já foi feito, né? Muitas vezes essas pessoas nem têm condições de contratar um profissional para poder reverter essa situação, seja legalmente ou seja mesmo ali como social media, né? Ó, o que que aconteceu, gente? Deixa eu parar aqui para ver o que está acontecendo, tá, gente? Nos meus slides que eu faço com tanto amor. Sou a maior fã que existe do Canva no mundo. Deixa eu achar o Canva aqui. Ai, não tô acreditando que não vai aparecer o que eu coloquei para vocês. Poxa vida, foi um negócio tão legal que eu fiz. Não apareceu. Mas não tem problema não. Eu vou conseguir compartilhar a tela para mostrar para vocês do mesmo jeito que eu sou abusada. Espera aí que eu vou procurar aqui e vou compartilhar com vocês, tá? Deixa eu achar aqui onde que eu coloquei. Ai, meu Deus do céu. Eu trouxe para vocês.
uns dados das eleições de 2022, assim, sensacionais. Sensacionais, assim, não são sensacionais, né, gente? São horríveis, mas trazem informações muito legais. Internet Lab, violência de gênero. Deixa eu encontrar aqui para compartilhar com vocês. Ai, não encontrei. Deixa eu ver se eu acho o documento aqui. Ah, achei. Estou procurando aqui para poder compartilhar com vocês, mas para a gente não perder tempo, eu vou ter que ler e depois eu vou deixar no Moodle para vocês, tá? Esses dados, que são os seguintes. Deixa eu ampliar a tela aqui para eu conseguir enxergar. Colocar meu óculos. Vamos lá, gente. Olha, a gente teve no segundo turno, tá, das eleições de 2020, nós tivemos 20 prefeitas e 15 vice-prefeitas, tá? E tivemos 23 candidatos homens opositores nessas eleições. E aí, o que a gente teve aqui como é que eu vou dizer? O que a gente teve aqui de violência contra a mulher? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, que eu salvei a imagem. Ai, tô triste de não conseguir mostrar isso para vocês. Mas, bom, o que a gente teve aqui, gente, é que dos 347 mil tweets, 31,5% desses tweets se referiam às mulheres, tá? E com índices de violência. E aí nós tivemos, de 2.390 tweets, 17,3% desses tweets, né, falavam sobre a questão da mulher e com a aplicação de violência, tá, em relação às mulheres. Como eu não estou conseguindo ler muito bem aqui, eu vou fazer o seguinte: amanhã eu vou separar essas informações bem direitinho para vocês, porque vocês merecem ver a informação com detalhes, e aí eu volto a compartilhar isso de novo com vocês, tá? Deixa eu compartilhar a tela aqui de novo. Vocês, não sei se vocês estão vendo a tela compartilhada, acho que não, né? Deixa eu voltar para o Zoom aqui e compartilhar. Amanhã eu vou mostrar direitinho para vocês essas informações, porque elas são muito valiosas. Acho que vale a pena vocês terem, tá? E vou pedir também para colocarem no Moodle. Mas vamos lá. Vamos apresentar aqui problemas técnicos que acontecem. Bom, deixa eu ver o que tem no chat aqui. O Antônio está falando aqui, antes disso. A Sheila falou justamente pela exposição e preconceito. Ela, Sheila, optou por criar um perfil profissional separado do pessoal e não publicar fotos do dia a dia e maternidade, porque já ouvi muito que a maternidade seria um problema para a contratação de serviços jurídicos, entre outras violências. Sim. E aí o Antônio fala que, ao seu ver, condenar o meio ou instrumento pelo qual o crime é cometido não resolverá a questão, mas sim condenar quem comete o crime e conscientizar sobre respeito ao próximo, pois independente do meio utilizado, o
problema continuará sendo a atitude de pessoas que agem inadequadamente. Sim, Antônio, a gente só não pode deixar de mencionar que esse meio, ele é extremamente danoso, né, para a mulher, porque a internet virou terra sem lei, né? As pessoas disseminam ódio e, infelizmente, ainda disseminam a desinformação, né? Então, apesar da gente ter aí um novo filtro no Instagram, né? O Instagram não entrega tanto conteúdo quanto tem as palavras política e eleitoral, né? Mas ainda assim, a internet é um meio hostil para mulheres, né? Refletindo a lógica da nossa sociedade, né? Refletindo a lógica de como se faz política na nossa sociedade, né? Então, aí, gente, a violência política de gênero e as diferenças entre os ataques recebidos por mulheres e por seus oponentes homens. Vejam bem. Teve uma análise de discurso das redes que foi efetuada pelo Internet Lab, que é de onde eu tirei as imagens que não apareceram aqui nos slides, mas que eu vou trazer para vocês amanhã, mostrando que mulheres são atacadas por seus atributos físicos, intelectuais, família, vida afetiva, enquanto os homens são ofendidos por trabalhos ou posicionamentos, tá? Então, eu trago aqui um trecho dessa publicação, tá, da Edições Câmara, em que a Daniele Grunay e a Yara Cordeiro, elas dizem o seguinte: as mulheres são constantemente questionadas sobre suas roupas, aparência física ou peso, como se essas características influenciassem no exercício do mandato ou da função. Também são mais questionadas sobre seus relacionamentos e sua sexualidade, além de serem taxadas como más mães a partir do conceito machista de que não estão em casa cuidando dos seus filhos. Aí eu trago para vocês essa imagem aqui de novo, né, para reforçar o conceito de que não depende do espectro ideológico. Mulheres fazendo política de extrema direita à extrema esquerda serão atingidas pela violência política de gênero, tá? Então, por exemplo, a Joyce Hasselman, né, 55% dos twitters direcionados a ela têm conteúdo gordofóbico, ou tinham conteúdo gordofóbico, né? Tô dizendo tinham, é possível que ainda tenha, porque, né, a imagem dela sofreu uma alteração considerável, né, em função da perda de peso, né, e até que ponto isso não precisou ser um sacrifício que ela fez por conta de tanto conteúdo gordofóbico disseminado contra ela e usando isso, né, usando essas ofensas como um instrumento de violência política, né, desferido contra ela. Aí, por exemplo, a gente tem, eu tinha trazido a imagem aqui, mas ela não quer aparecer, né? A gente tem aqui, na eleição de 2020, onde tinha os candidatos Bruno Covas e Luiz Erundina, né? Os comentários que eram dirigidos a Luiz Erundina eram assim, dizendo que ela era uma velha decrépita, que ela era louca, que ela tinha que ser mandada para o asilo, né? Então a gente vê aqui o etarismo, né? Que vai atingir muito mais as mulheres do que os homens, porque homens maduros, né? Eles têm que estar na política. Agora a mulher não é madura para estar na política, ela não é sábia para estar na política, ela é velha. Mas a gente já sabe, né, que o problema não é a idade, o problema é o gênero, porque se é nova demais, se é velha demais. E os comentários direcionados ao Bruno Covas eram falando que ele era péssimo prefeito, ou seja, comentários que falavam sobre sua atuação como prefeito e não sobre a sua idade, não relacionados ao seu gênero e etc. Deixa eu ver o que tem no site aqui. É,
Aí a Juliana está falando, não vejo isso como condenação do meio, não vejo como conscientização dos efeitos dele para entender como usar, regulamentar. Sheila complementa. Por isso, a regulamentação das redes sociais e a responsabilização das plataformas é importante. O debate do combate à desinformação e fake news é essencial para ampliar a defesa dos valores democráticos, inclusive o respeito a mulheres e demais minorias. Juliana pontua que Joyce Hasselman, se não me engano, engordou depois que entrou para a política, prato cheio para esses ataques. E a Sheila fala: o X está fazendo um desserviço para a sociedade brasileira como um todo. E o ataque pessoal, né, do Musk contra os nossos ministros é gravíssimo. Juliana responde dizendo: essa é de doer, doido por dinheiro, usando desculpa bonita para defender seus interesses, liberdade de expressão. E aí ela fala: faça-me uma garapa. Isso é uma expressão, né, Juliana, que eu não conheço. Depois, se você quiser explicar aqui para a gente, eu agradeço, tá? Oi, Aí, Sabrina. O faça-me oi. uma garapa é justamente uma expressão mesmo, para dizer assim, né? Que Ah, você está querendo me enganar, então você me dá uma garapa de cana, um caldo de cana, né? Para a gente ver se você consegue me engabelar com essa, né? Algo bem docinho, tá bem certo. palatável. Dá um docinho para ver se Ah, desce arrastado aí o que você entendi. quer me fazer engolir. Amei. Faça-me uma garapa. Eu vou anotar na minha agenda agora, tá? Faça-me uma garapa. Vou passar a usar, tá? Aqui a gente fala mais caldo de cana, mas eu vou usar, mas fala garapa também. Daí, gente, de novo, o Canva tá, né, aqui me sabotando. A gente tem outro exemplo, que é da Manuela Dávila, nas eleições de 2020, né, em que e ela concorreu no segundo turno com Sebastião Melo, e que para ele falaram, ele foi chamado de corrupto, de sonegador e de caloteiro. A Manuela Dávila foi chamada de comunista safado, comunista de iPhone e de hipócrita pelas roupas que ela usava, né? De novo, a gente sendo julgada pelas nossas roupas, né? Eu trouxe aqui uma questão para debate, tá? Que a 10ª Câmara Civil do TJ do Rio Grande do Sul condenou a Carla Zambelli a pagar 20 mil a Manuela Dávila por danos morais. E aí, um trecho do voto, tá? Como é sabido, entre adversários políticos, críticas, mesmo que ácidas e severas, fazem parte da disputa eleitoral e não justificam a intervenção do Poder Judiciário. Entretanto, tal liberdade não pode servir de salvaguarda para a disseminação de discursos de ofensa à imagem de uma das partes, disse o relator do processo, tá? Porque a a Joyce Hasselman, ela pega uma imagem, tá? Da Manuela Dávila e coloca dois chifrinhos assim, né? E diz que ela é da esquerda genocida, porque é favorável ao aborto, etc., né? E aí ela foi condenada em segunda instância, a indenizar a, a Carla Zambelli, desculpa, foi condenada a indenizar a Manuela Dávila por conta dessa foto com chifrinhos, tá? Nessa foto tem Manuela Dávila, tem Thalília Petroni também, e tem mais uma parlamentar aqui que eu não estou lembrando o nome, mas a condenação foi em relação à Manuela. E aí, gente, vocês acham que isso é um caso de violência política? Eu queria ouvir vocês. O que que vocês acham? A Daniele está contando aqui. Daniele, é você, Daniele. É você? É você de Sobral? É Daniele de Sobral que está fazendo esse curso? Ah, Daniele. Daniele é nossa colega, gente, lá de Sobral, no Ceará, tá? Ela está dizendo que lá no Ceará eles falam assim, não é faça-me uma garapa, não. Eles falam assim, aí mente. Gostei também, Daniele, vou usar. Ainda mais que eu amo o Ceará, você já sabe disso. E aí, gente, vocês acham que é violência política esse caso? Porque a gente está falando aqui usando aquela propaganda, né? Quem é
Quem é da minha geração sabe, de mulher para mulher. Marisa, né? Será que a violência empreendida de mulher para mulher é violência política de gênero? Ô, Acho que Sabrina, é uma coisa que a gente. por tudo Ah, que a gente tem conversado aqui, pode ser sim, né? A gente sim. conversou justamente aquele aspecto da falta de noção desse sistema patriarcal, de seus elementos, e que a mulher acaba muitas vezes se tornando um Uhum. elemento de manutenção dele, né? De manutenção de suas estruturas ao longo do tempo, como instituições, né? Então, eu acredito que nada impeça que uma mulher cometa violência contra a outra, não. Mais alguém? A Juliana falou também, a Daniele também falou no chat que acha que é um caso, sim, de violência política contra a mulher. E seria aqui, é, vamos supor que tenha acontecido no tempo em que Manuela Dávila estava exercendo o mandato como parlamentar, né? Ou que estivesse aí, é, no momento ali da candidatura, né? Poderia ser um caso de violência política do previsto no 326B do Código Eleitoral, né? Bom, eu vou seguir, que nosso tempo está quase acabando, e eu vou pedir o pessoal da EGE para me avisar quando estiver faltando 5 minutos, tá, gente? Porque eu tô sem relógio aqui, eu não tô conseguindo ver. Teve mais uma manifestação aqui no chat. Isso. Então, vamos lá. Aí, vamos falar um pouquinho dos tipos de violência, tá? Das espécies de violência. A gente tem a violência física, né? Que é aquela violência que ameaça a vida ou a integridade física da mulher, né? O assassinato, o espancamento, né? Lembrando que uma crítica que é feita à nossa lei é que ela não fala especificamente do homicídio, né? Temos a violência psicológica e moral, né? Que seria a humilhação, a manipulação, a ridicularização, a calúnia, a difamação, enfim, todas essas condutas que vão causar um dano emocional ou a diminuição da autoestima da mulher, tá? Peço para vocês para darem uma olhadinha na Lei 14.181 de 2021, que acrescentou o artigo 147b no Código Penal, que fala da violência psicológica e violência moral, tá? Deixa eu ver o que tem no chat aqui. Janiere está falando que concorda com a posição da Juliana. Ela entende sim que é possível a prática de violência política de gênero por mulher, que muitas vezes vai reproduzir essas estruturas patriarcais e machistas que estão enraizadas na sociedade e nas nossas instituições. Como diz Eleiette Safiotti, tá? Que é uma autora, uma socióloga, assim, uma das precursoras desses debates no Brasil. Eliette vai dizer que o machismo, ele prejudica homens e mulheres e ele também é reproduzido por homens e mulheres, tá? Aí, gente, temos ainda a violência sexual, que é incitação ao estupro. Opa, deixa eu voltar. Incitação ao estupro, o assédio sexual, a lesbofobia, a transfobia, montagem de fotos com conteúdo sexual, divulgação não autorizada de fatos sobre a vida sexual e afetiva da mulher. E aí eu quis trazer essa imagem aqui, tá? Esse post aqui, gente, ele foi disseminado com uma velocidade absurda no momento em que Marielle foi assassinada no Rio de Janeiro, tá? No momento em que acontecia o crime, houve a disseminação aqui desse post, né?
dizendo que supostamente seria uma imagem de Marielle com Marcinho VP, o que não é verdade, né? E aqui eu trago uma questão que é muito importante, que é a questão da desumanização de pessoas de grupos minorizados, especialmente, né, essa desumanização que vai atingir mais pessoas que são lidas como negras e pessoas indígenas, porque, por força dessa desumanização, as pessoas tendem a achar que mulheres negras são todas iguais e que homens negros são todos iguais. Quantas vezes eu já não ouvi, nossa, você parece com a Marielle? Eu fico, eu fico um pouco chocada, né? Porque eu não pareço com a Marielle. Eu sou uma mulher negra de cabelo cacheado, mas isso não me faz parecer com a Marielle. Só por isso, né? Eu pareço com o Dandara, minha filha, minha cara, tá, gente? Lá nas redes sociais vocês vão ver. Mas pegaram uma foto de uma mulher negra, colocaram no Facebook, enfim, várias redes sociais, com essa frase: aí a Santa Marielle e seu marido na época, o traficante Marcinho VP. É essa vadia que alguns alienados dementes dizem que morreu porque seria presidente do Brasil. Não sem noção. Essa piriguete morreu porque tinha envolvimento com bandidos. O Marcelo Freixo, quando vai falar da morte da Marielle, ele menciona que logo depois de saber que ela tinha sido assassinada, ele já teve acesso a esse conteúdo aqui que foi disseminado assim com uma velocidade absurda, né? Já como talvez, né, uma estratégia de justificativa, né, para o assassinato dela, para dizer, quer dizer, pela legenda do post a gente já vê que provavelmente foi isso, né? E trata-se, então, de violência sexual. Por quê? Porque, independente de ter sido ou não casada com fulano ou ciclano, com A ou B, não é isso que vai dizer sobre uma mulher, né, e sobre sua atuação política. Mas a violência sexual que é cometida contra a mulher é isso, é trazer à tona fatos sobre a vida sexual e sobre a vida afetiva dessa mulher, como se esses fatos viessem na frente, né? Como se não viesse na frente o trabalho que essa mulher empreendeu, o capital político que essa mulher tem, o trabalho que ela tem feito na sua comunidade e que a levou a pleitear um cargo público, seja ele do Poder Legislativo ou do Poder Executivo. Aqui estou falando de cargos eletivos especificamente. Deixa eu ver o chat aqui. Esse post de Marielle foi exemplo de como fazer um bom combate à desinformação num curso sobre propaganda eleitoral. Juliana está dizendo. E aí, gente, outra forma de violência, a violência simbólica, tá? Porque a violência, né, gente, ela vai ser praticada na sutileza, né? Então, vai ser o quê? Disseminação de notícias falsas e uso de estereótipos negativos para questionar a competência da mulher na política, né? E aí eu trago um trecho aqui do Pierre Bourdieu, quando ele fala que essa violência simbólica é uma forma de disciplinar os outros e confirmar o lugar de um indivíduo na hierarquia social. E ela pode ser muito mais poderosa do que a violência física. Então é tipo assim, né? É dizer, a política é coisa para homem, né? É praticar o mansplaining, é praticar o gaslighting, né? Ou seja, é interromper uma mulher, é explicar para uma mulher o que ela está falando, né? Tipo, explicar para a mulher o que é o feminismo, é silenciar a mulher, é desligar o microfone, né? Então, essas são formas de violências simbólicas, né? E que desgastam muito, né? Desgastam a mulher na sua atividade parlamentar, desgastam a mulher candidata, desgastam a mulher no seu exercício, né, da política, desgastam a mulher como ser político. Ah, olhadinha no chat de novo, para ver aqui. A Juliana está dizendo: homens fazem isso com mulheres com qualificação acadêmica formal muito além da deles. Sequer consideram que não estudaram o assunto na mesma profundidade que ela.
Eu sei direitinho como é que é. Violência econômica e financeira. Essa eu acho fundamental a gente tratar, porque a gente está falando diretamente de financiamento de campanha, né? Retenção de valores econômicos, não cumprimento da legislação eleitoral e recusa em direcionar os recursos destinados para as candidaturas de mulheres, persuasão de mulheres a redirecionarem os recursos destinados às suas candidaturas para as candidaturas masculinas. Esse é um tipo de violência que ainda é muito praticado, apesar da gente ter uma legislação que pune, né, essa questão. A gente ouviu ontem o relato, né, da colega aqui falando da mulher que direcionou recursos para um homem por conta de uma campanha casada, né? E aí agora ela está sendo revitimizada porque está tendo que provar por A mais B que fez a campanha casada, correndo o risco aí de ter que devolver os valores que foram gastos em campanha, enfim, né? A gente tem que colocar aqui duas questões que são importantes. A importância da lei é proteger mulheres para que elas não tenham que destinar seus recursos, né, recursos que são fruto de uma política pública, né, de uma ação afirmativa, né, para incremento das suas candidaturas. Então, a importância de proteger essa ação afirmativa e a importância também da gente empreender um julgamento com perspectiva de gênero para proteção dessas mulheres que são atravessadas por questões de gênero e por questões de classe, né, durante aí a campanha eleitoral. A Andréia Anunciação está falando que ela recomenda o livro aqui, gente. Os Homens Explicam Tudo para Mim, de Rebecca Solnit. Eu mesmo depois vou pegar esse chat aqui e vou salvar para eu pegar essa dica aí de leitura. Obrigada, Andréia. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês sobre formas de violência política que estão previstas na lei modelo, que eu acho importante a gente tratar porque são pormenorizadas na lei modelo, tá? Temos o feminicídio, né? Que são as condutas que causem ou possam causar a morte violenta de mulheres em razão de sua participação ou atividade política, como o que aconteceu, né, com Marielle aqui no Brasil. Temos o assédio sexual e olha só a imagem que está aí, a imagem ilustrativa, né? Que é realizar propostas, aproximações ou convites não desejados e toques de natureza sexual que vão influenciar nas aspirações políticas da mulher ou nas condições ou o ambiente onde essa mulher desenvolve sua atividade política e pública. Será que uma mulher tocada sem sua autorização se sente, tá, no ambiente em que ela vai desenvolver sua atividade política, sua atividade pública? E aí eu trago aí a imagem, né, que retrata muito bem essa questão do assédio, que é quando a parlamentar, a então parlamentar Isa Pena, sofreu assédio sexual dentro da Assembleia Legislativa de São Paulo. A gente tem ainda a ameaça, e mais uma vez, gosto de registrar, independe do espectro político, né? Ameaçar, assustar ou intimidar de qualquer forma uma ou várias mulheres ou as suas famílias ou as suas famílias, com o objetivo de anular seus direitos políticos, incluindo a renúncia a cargo ou função que exerçam ou postulem. E aqui a gente tem essa notícia, né, de que a deputada Carla Zambelli precisou, né, de escolta e recebeu o seguinte e-mail: sabemos que você anda com escolta, mas o G não. G é o filho da deputada Carla Zambelli, tá? Ela recebeu um e-mail com ameaça de estupro em relação ao filho dela. E vejam, gente, como é interessante a questão, para não dizer temerária, né? Eu fui procurar essa notícia, porque eu já tinha escutado essa notícia, só que de novo eu não tinha salvo. Daí eu fui procurar essa notícia para compartilhar com vocês e eu joguei no Google: Carla Zambelli ameaça
A Carla Zambelli recebe ameaça filho. Gente, na hora que você joga no Google, a única reportagem que aparece é a reportagem que diz que o filho da Carla Zambelli foi aceito numa escola militar, num colégio militar, sem passar por teste, né, por prova de admissão. Então, vejam, é uma mulher que sofreu uma violência política e ainda assim o algoritmo te leva só a encontrar a notícia de que supostamente houve uma burla, né, a um regulamento para que o filho dela estudasse numa escola militar. Foi muito difícil, eu ralei muito para encontrar essa imagem aqui, que foi publicada no estado de Minas, tá? Com essa notícia. Isso também é violento, né? A gente vê como que a gente está na mão do algoritmo, né? Aí eu procurei, eu quis colocar essa imagem embaçada porque ela é assim, ela me causa tantos gatilhos num grau tão grande, mas eu achei importante trazer, mesmo que seja embaçado, porque eu sei que todo mundo aqui vai reconhecer que imagem é essa, né? E aí é como exemplo de um outro tipo de violência que consta na lei modelo, que é a incitação de violência. Incitar violência contra defensoras de direitos humanos ou contra mulheres políticas também, né? Vamos fazer uma interpretação aí um pouco ampliada disso, por razões de gênero ou contra quem defende os direitos das mulheres. É uma forma de violência política de gênero. E assim, essa imagem, né? O tanto que ela por si só é violenta e o tanto que ela incita a violência, eu acho assim uma coisa totalmente desproporcional, né? E aqui eu tinha trazido uma imagem também que o Canva me sabotou, né? Que é a discriminação em razão da maternidade. Discriminar a mulher no exercício de seus direitos políticos por estar grávida, pelo seu parto, por estar no puerpério, né? Ou na licença maternidade, ou no gozo de qualquer outra licença justificada em função da maternidade, de acordo com a norma aplicável. E aqui eu tinha trazido para vocês a imagem de uma parlamentar amamentando sua filha, né? Precisou levar a filha para a sessão na Câmara dos Deputados e amamentou sua filha, que deveria ser uma coisa totalmente normal, né? E outra questão também, que é a imposição de sanções abusivas. Impor sanções injustificadas e ou abusivas, impedindo ou restringindo o exercício de seus direitos políticos em condições de igualdade. Exemplo disso, comissão parlamentar de inquérito que foi instaurada contra a deputada Thalíria Petroni, contra uma outra deputada do PT, por conta de manifestações delas numa outra CPI, tá? Várias pessoas vieram à tona para dizer o quanto que aquela CPI não tinha justificativa, tá? E que poderia até culminar num processo e na perda do mandato, né? Das duas, mas acabou sendo arquivado, enfim, não prosseguiu, né? Mas isso aí também é uma outra questão, é um outro tipo de violência política contra a mulher que é trazida pela lei modelo. Ai, consegui, gente, estou nem acreditando. E aí eu deixo aqui com vocês, ó, no chat estamos falando que falta 5 minutos? Não, falta 7. Gabriela trouxe aqui para a gente. Por medo de sofrer violência, muitas mulheres têm se limitado a participarem da política na sociedade, pois tanto homens quanto mulheres usam de argumentos para atingirem a honra, a vida privada da mulher, disseminando fatos inverídicos com o objetivo de desqualificar e humilhar essas mulheres. Precisamos de mais encontros de formação política, com a perspectiva de fortalecer a participação de mais mulheres no âmbito político. Concordo, concordo. Quanto mais a gente espalhar essa palavra, mais a gente vai estar fortalecendo mulheres, né? E também
uma coisa que eu acho importantíssimo, Gabriela e colegas que estão aqui, é que os homens têm que participar dessas formações. Eles têm que entender que estão praticando uma violência, né? É, esse, esse curso aqui, ele não é só para mulheres, ele é principalmente para homens, né? Porque trazem aí o machismo estrutural, naturalizam esse machismo, né? Então, assim, a gente precisa da presença e da conscientização dos homens, né? A presença dos homens nesse tipo de capacitação, para que eles entendam, né? O que que são essas violências, coisas que eles acham normais e que não são normais, né? Coisas que foram naturalizadas pelo patriarcado. E o Felipe está aqui, Felipe de Mutuípe, na Bahia, está dizendo aqui, exatamente. Obrigada, Felipe, por estar aqui, né? Gente, aí eu trago uma imagem para finalizar a aula de hoje. Eu consegui. Trago uma imagem da Bell Hooks, tá? Ela usa o nome dela, não sei se vocês já ouviram isso, mas ela usa o nome dela, ela escreve, escrevia, né? Ela faleceu. Ela escrevia esse nome dela, que é um nome aí acadêmico, né? Com letras minúsculas mesmo, tá? Por isso que eu escrevi Bell Hooks com letras minúsculas. E a Bell Hooks diz: o que é uma mulher? Eu lhes asseguro, eu não sei. Não acredito que vocês saibam. Não acredito que alguém possa saber, até que ela tenha se expressado em todas as artes e profissões abertas à habilidade humana. A gente ainda está muito distante de saber o que é uma mulher e todas as potências que uma mulher carrega. Muito distante. Então, eu encerro aqui de novo, deixando para vocês aí meu contato. Não acabou, amanhã a gente tem mais aula, tá? Acabou só a aula de hoje. Meu Instagram é Sabrina P. Braga, tem o QR Code aí que leva direto também a ele, para quem quiser continuar essa conversa por lá, tá? Mas amanhã a gente segue aqui, firme e forte. Queria saber se vocês têm alguma questão para dizer. Nós ainda temos 4 minutinhos, né? A gente ainda pode conversar um pouquinho. Vou parar o compartilhamento de tela aqui. Nós somos quantos, ô Tiago? Que eu não sei olhar quantas pessoas que tem. No momento, 51 pessoas. 51 pessoas. Algumas pessoas tiveram que sair aí no meio, né, da turma. Mas queria saber aí de vocês, se vocês têm algum comentário para dizer? Tem alguma forma de violência política que vocês tenham presenciado ou, né, visto no exercício aí de vocês, galera do cartório, galera da advocacia, magistrado ou magistrada que esteja aqui com a gente também, Ministério Público, público em geral, que eu sei que tem gente aqui, né, que às vezes não está aí bebendo da cachaça do mundinho eleitoralista. Se alguém tiver, né, algum caso para contar para a gente em 3 minutos, fique à vontade para abrir a câmera, abrir o microfone e falar. Ó, amanhã vocês não escapam, hein? Vocês vão ter que abrir a câmera para a gente fazer aquela foto clássica, tá certo? De último dia do curso. Por favor, não me abandonem, viu? Obrigada, Patrícia. Obrigada, Crispiniano. Obrigada, Sandra. Hoje eu acho que eu dei uma corridinha aqui com vocês, mas para dar tempo da gente fazer nossos estudos de casa amanhã, a gente vai ter uma aula prática, né? Sheila tá falando que amanhã vai se arrumar para sair bonita na foto, né? Valéria trouxe aqui, ó, um artigo da revista Fórum, tá? Deputada, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o que que Valéria trouxe pra gente. Juliana tá falando que vai aparecer maquilada amanhã, já mostrando as exigências de gênero. Juliana, pelo amor de Deus, que dia que você vai vir para BH, minha filha, para a gente encontrar? Porque é sobre isso. Eu sempre falo, a mulher professora, ela sempre vai precisar de um tempo a mais para fazer a maquiagem, para não parecer que está com olheira, para colocar aquele batonzão vermelho para poder fazer a unha. Eu não faço.
né? Mas para quem faz, arrumar o cabelo, né? Sabrina, eu sou meio rebelde nessas coisas, viu? Mas se for em BH, eu já vi que a gente vai conversar uma semana, 24 horas direto, porque... Vamos, Mas eu sou meio vamos. rebelde nisso daí, viu? Negócio de Vamos ver maquilagem, se não é comigo, Dandara, não. vamos ver se Dandara deixa. Pois Eu, é. eu, eu, Eu tenho um eu pequeno gosto aqui um também que teria que pouquinho, né? deixar. Ou então traz, que fica ele e Dandara juntos. Mas eu tento fugir disso, sabe, Juliana? Mas eu confesso que o patriarcado ainda me prende nessa coisa da maquiagem, sabe? É, a Rosane está falando aqui o caso da jornalista, né, do caso Ferrer, bem o que a Gabriela falou, né? Deixa eu ver o que que a Valéria trouxe aqui nesse link para a gente. Ver se vai abrir aqui. Acho que não abriu. Mas depois eu vou ver aqui se abriu e amanhã a gente comenta. Mas é isso, gente. Meio-dia, como diz a Laura está falando aqui, na 119 ZE. É da Bahia, Laura? Aqui existem casos clássicos de candidaturas fictícias que eu antes não havia encarado como violência de gênero, mas de fato agora pude refletir que em muitos casos se trata realmente de uma violência, já que os partidos buscam efetivamente mulheres para fazer de conta e não para fazer parte, né, do rol de candidatas e candidatos. É isso mesmo, Laura. Eu acho que em Andaraí, na Bahia, que é a zona eleitoral dela, eu acho que a gente tem que dar nome às coisas, né? E definitivamente candidaturas fictícias trata-se de violência política de gênero e eu espero que seja criminalizada, né? Aí alguém da 25ª Zona de Ilhéus diz, deputada propõe sessão só com homens no dia da família. Mulher deve ser submissa. Mical Damasceno, parlamentar conservadora e evangélica, usa discurso religioso para defender que o homem é o cabeça da família. A religião como um instrumento de disseminação da violência, do patriarcado, né? De colocar a mulher nessa posição aí de coadjuvante. Isso, como eu disse para vocês, Roberta Laena fala no livro dela, resquício da nossa cultura colonial e da nossa cultura patriarcal, né? Aí a Juliana trouxe aqui um pouco mais sobre essa questão, tá? Eu não vou poder me estender lendo aqui a reportagem, porque meio-dia e 2 o cartório já deve estar como? Do jeito que a gente gosta. Cheio de gente na porta esperando para ser atendida. Então, em respeito às colegas e os colegas que estão no cartório eleitoral, vou encerrar por aqui com 2 minutinhos de atraso, já agradecendo a presença de vocês e já convidando vocês para estarem aqui amanhã às 10 para a gente terminar a aula de hoje, que, lembrem-se, esse curso é só o começo, tá bom? Beijão para vocês, uma ótima tarde, fiquem bem e a gente se vê amanhã.